Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos, amém? Graças a Deus. Temos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para louvá-lo, para bendizê-lo, o nosso Deus, amém? Bem, hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens que já vemos acompanhando há bom tempo no Evangelho de João. Estamos nos aproximando do final, irmãos. Estamos nos aproximando do final. Uma pena. Mas antes disso, estamos num momento crucial da nossa história, da história de Cristo Jesus. Nós vimos nos últimos domingos que o momento final estava se aproximando. O momento onde Cristo finalmente morreria numa cruz por causa dos nossos pecados. E nós vimos que, sabendo disso, sabendo que em breve, em pouco tempo, ele não estaria mais com os seus discípulos, Jesus então começou a dirigir-lhes algumas palavras, palavras de ânimo, palavras de esperança. E logo em seguida fez algumas exortações maravilhosas também, sobre a necessidade de permanecer, por exemplo. Mas agora Jesus passa a um novo momento, onde ele se dirige não aos discípulos, mas ele passa a orar ao seu Pai que está nos céus. E começa a colocar diante dele muitas coisas que são do nosso interesse. Vimos semana passada, nos primeiros versículos do capítulo 17, Jesus fazendo uma oração ao Pai, apresentando finalmente ali o cumprimento da sua missão e pedindo que o Pai restituísse a ele a glória que ele tinha antes. Agora, o que veremos hoje é Jesus continuando essa mesma oração, não orando por si, mas orando pelos seus, aqueles que o Pai lhe tinha confiado. Jesus vai começar a orar pelos seus discípulos, não apenas por aqueles 11, mas pelos discípulos de todos os tempos, pela Igreja do Senhor, por nós. Eu queria te convidar então a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 17. Faremos a leitura a partir do verso de número 6. E a grande lição que veremos hoje é que temos um maravilhoso mediador em Cristo Jesus. Um mediador suficiente. Um mediador em que nós podemos e devemos confiar. Diz assim a palavra de Deus: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso, santificado, ó Deus, exaltado seja o teu nome. Mais uma vez, ó Deus, estamos aqui diante da sua palavra, maravilhosa palavra, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa trabalhar em nosso meio, apesar das minhas limitações. Apesar, Deus, das minhas falhas, que o Senhor, Deus, possa falar com o seu povo. Que a tua igreja seja alimentada, edificada e exortada pelo Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, para ouvir a tua voz. E que somente a sua voz, ó Deus, seja ouvida aqui hoje. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, esse é o nosso texto hoje. É um texto muito rico, um texto muito grandioso. Poderíamos falar dele vários domingos. Mas o dilema do pregador, às vezes, é justamente esse, né? Às vezes, escolher um determinado assunto em detrimento de outros. Às vezes, fazer uma abordagem mais panorâmica. E é isso que a gente vai fazer hoje, para que a gente não perca de vista o todo. E o tema, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos dividir o nosso texto em duas grandes partes, né? O tema da nossa mensagem hoje é o testemunho do mediador. O testemunho do mediador. E nós vamos dividir ele em duas grandes partes. A primeira, nós vamos ver Jesus apresentando os discípulos. E na segunda grande parte, nós veremos Jesus intercedendo ao favor dos discípulos. É uma divisão bem simples. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus apresenta os seus discípulos ao Pai. Me acompanhe mais uma vez nos versículos, a partir do verso 6. Diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vi de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles. A primeira coisa que Jesus faz em sua oração é apresentar os discípulos a Deus. Mas ele faz isso de uma forma inesperada. Jesus não menciona o nome dos 11 discípulos, mas ele faz uma coisa muito mais abrangente. Ele ora a Deus, apresentando os discípulos, a partir de algumas marcas que devem ser encontradas em todos os discípulos de Cristo Jesus. E ele começa dizendo quais são essas marcas no versículo 6. Os discípulos são aqueles a quem o nome de Deus foi revelado, em primeiro lugar. Os discípulos são aqueles que eram de Deus Pai e que foram dados ao Filho. São aqueles que guardaram a palavra de Deus. São aqueles que não apenas ouviram, mas receberam, guardaram e creram na palavra de Deus. Os discípulos ainda são aqueles que viram em Cristo a imagem de Deus. Porque nós vimos isso ao longo de todo o Evangelho. As palavras de Cristo mostram a sua origem divina. As obras de Cristo mostram a todos a sua origem divina. Os milagres eram sinais que apontavam para o fato de que Cristo, de fato, é o Messias, que Jesus, de fato, é o Cristo, o Filho de Deus. Os homens deveriam olhar, então, para a pregação de Cristo e crer nela, aceitá-la, guardá-la em seu coração. Deveriam olhar para o Cristo, olhar para Jesus e ver nele a imagem do Pai. Para ver o Pai, olhe para o Filho. E vejam, Jesus está dizendo, todos os discípulos, eles possuem essas marcas. Eles guardam, creem na palavra de Deus. Eles entendem que Cristo é a exegese do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Então, essas são as marcas dos verdadeiros discípulos de Jesus. Agora, sendo bem franco, quando a gente ouve Jesus falar sobre os discípulos dessa forma, irmãos, não parece que ele está falando dos mesmos discípulos que eu e você vemos acompanhando há algum tempo. Jesus descreve eles de uma maneira perfeita. Eles te conhecem, eles creem na sua palavra, eles guardaram a sua palavra, eles creem em ti. Mas nós vimos ao longo de todo o Evangelho de João que a fé dos discípulos não era perfeita assim, que eles tinham dúvidas, que eles titubeavam. Jesus falou, vocês conhecem o caminho, e logo em seguida eles perguntam, qual é o caminho? Vocês conhecem o Pai? E eles perguntam, mostra-nos o Pai. Mas do jeito que Jesus fala, parece que eles eram discípulos extraordinários, com uma fé extraordinária, com um conhecimento bíblico, teológico extraordinário. E de fato, será que eles eram assim? O que eu vejo nisso, irmãos, de fato, é a grandiosidade da graça e da misericórdia de Deus, manifestada em Cristo Jesus. Porque Ele não nos olha como nós nos autopercebemos. Ele nos olha com um olhar de amor. Ele nos olha com um olhar de misericórdia. Ele nos olha com um olhar de graça. E embora a nossa fé não seja a grande fé, embora ela seja pequena como grão de mostarda, ainda é uma fé que Ele valoriza. E Ele diz, Pai, eles creem, eles guardaram, eles obedecem. Ainda que a gente não faça isso de forma perfeita. Vejam, este é o nosso mediador. Ele nos apresenta diante de Deus perfeitos. Eles guardaram, eles creem, eles obedecem. Esses são os discípulos. É assim que Jesus apresenta os discípulos ao Pai. Ele usa as palavras mais elevadas para descrever discípulos que nós sabemos não eram tão perfeitos assim. Discípulos que em pouco tempo, em alguns minutos, em algumas horas talvez, iriam traí-lo, iriam negá-lo. Mas vejam quanta graça, quanta misericórdia. Se a gente perguntasse isso em forma de pergunta, quanta graça, quanta misericórdia há em Cristo Jesus? A resposta deveria ser essa, irmãos. Superabundante graça. Superabundante graça. É assim que Ele olha para nós. Com olhar de amor, olhar de misericórdia, olhar de graça. Mas nem todos são discípulos. Jesus continua no versículo 9 e ele deixa essa realidade muito clara. Ele diz, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu e eu tenho sido glorificado por meio deles. Jesus estabelece uma diferença aqui, irmãos. Nós precisamos estar atentos a isso. Ele faz uma oração poderosa. Veremos que ele faz pedidos a Deus Pai muito importantes para a vida de todos nós. Mas vejam que ele é muito claro ao dizer, eu não estou orando por todos. Eu não oro por todos. Eu oro apenas por aqueles que o Senhor me deu. Os eleitos, que antes da fundação do mundo Deus já havia amado, pelo beneplácito de sua vontade. Não porque viu em nós algo de bom. Não porque viu em nós alguém que iria crer, alguém que iria se esforçar, mas simplesmente porque foi do seu agrado, foi da sua vontade. Estes eram de Deus, Pai, e Ele os deu ao seu Filho. Mas ainda há um mundo, irmãos, um mundo que não crê em Deus, e essas são as marcas do mundo. Diferente dos discípulos, eles não conhecem a Deus, não guardaram, não aceitaram e não creram na palavra de Deus. Eles olharam para Cristo, mas não enxergaram a glória de Deus na face de Cristo. Eles ouviram as palavras, mas se recusaram a crer que aquelas eram as palavras de Deus. Eles viram os milagres, viram os sinais, mas se recusaram a crer que ali estava pleno Deus encarnado. Rejeitaram a Cristo.
Esse é o mundo. E Jesus é muito claro a dizer: eu não estou orando por eles. E aí, irmãos, nós temos implicações muito severas, porque essas pessoas não podem contar com o auxílio de Cristo, não contam com a sua oração, não contam com Cristo como seu intercessor, não contam com Cristo como seu mediador, que poderá apresentá-los perfeitos. E isso é muito grave, porque um dia todos nós estaremos diante de Deus e seremos julgados. Mas quão bom será para nós, irmãos, ter Cristo Jesus ao nosso lado, dizendo: Pai, estes são meus. Estes são meus. Eles permaneceram, eles guardaram, eles creram, eles são fiéis. É uma graça maravilhosa poder contar com esse intercessor, irmãos. Mas há alguns que insistem em viver em rebelião, que apesar de Deus ter manifestado a sua glória, se recusam a ver. Ouvem, mas não entendem. Veem, mas não enxergam. Eles não podem contar com essa maravilhosa intercessão. Jesus continua e passa então, irmãos, a mostrar uma coisa muito importante. Talvez você se pergunte: quão importante é ter Jesus como mediador? Qual é a diferença? Que diferença faz, afinal de contas, ter Jesus como mediador? E impressionante que Jesus mesmo mostra isso no nosso texto. Porque ele fala de um homem que não contou com essa intercessão. Poucos momentos antes, conforme registrado no Evangelho de Lucas, ainda no momento da ceia, ali estavam os 12 discípulos, os 11 e Judas, o traidor. Judas saiu para trair Jesus. E Jesus virou para Simão Pedro e disse: olha, Satanás quer pereiná-los como trigo. Mas eu orei por vocês. Eu intercedi por vocês. Essa expressão que Jesus usa, peneirá-los como trigo, irmãos, é literalmente peneirar, separar o joio do trigo. E isso é por meio de tribulações. Satanás fez isso. Judas não contou com a intercessão de Jesus e caiu para nunca mais levantar. Mas Jesus virou para Simão e disse: eu orei por você. E isso, irmãos, fez toda a diferença. Porque mesmo ele tendo negado Jesus não apenas uma, mas 3 vezes, Cristo foi ao seu encontro e o levantou mais uma vez. Vocês percebem como faz diferença? O nosso destino eterno, irmãos, depende desse intercessor. E graças a Deus, não é nenhum outro a não ser Jesus. Ele é perfeito. Sumo sacerdote perfeito. Podemos, devemos confiar plenamente nele. Não em nós. Toda vez que nós olhamos para nós, vemos fraqueza, vemos miséria. Fraqueza e miséria. Falta de força, falta de poder. E infelizmente eu conheço algumas pessoas que se recusam a vir a Cristo porque se acham indignas. Quem é, irmãos? Quem é digno de estar próximo dele? Quem é digno de sentar à mesa com ele? Quem é digno de caminhar com ele? Aqueles 11 não eram, mas Jesus os escolheu. Jesus caminhou ao lado deles. Jesus cuidou deles o tempo todo. Não porque eles mereciam, mas por graça, por misericórdia. Então não espere estar pronto. Não espere estar pronto para vir a Cristo. Venha como estás. E confie nele, pois o mérito é sempre dele. O sacrifício perfeito é dele. A intercessão perfeita é dele. E somente dele. Para que a honra e a glória sejam dele. Confie em Cristo, na sua obra. É isso que ele exige de nós. Apenas fé e não obras. Mas vejam, que diferença faz ter Cristo como nosso intercessor? Eu passo então, irmãos, a segunda parte da nossa pregação.
mostrando então os pedidos que Jesus fez ao Pai. A partir do verso 11 diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para o Pai. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. E ele diz mais uma vez: nenhum deles se perdeu. Vejam como ele é eficiente, irmãos. Nenhum se perdeu. Podemos confiar nesse mediador? Nenhum se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Vejam, algumas pessoas acham que Judas era um crente que perdeu a sua salvação, mas não é bem assim. O que a Escritura mostra é que Judas nunca creu, nunca foi um verdadeiro discípulo de Jesus. Estava junto, mas nunca foi um deles. Apenas fingiu ser. Nunca foi um deles. E no final apenas foi desmascarado. No final, irmãos, o joio sempre vai ser separado do trigo. A única coisa que nos cabe fazer é lançar as redes. E é o nosso Pai que separa. Agora a nós, cabe-nos pensar se de fato temos vivido e amado a esse Cristo. Se de fato temos ouvido e guardado a sua palavra. Se de fato olhamos para Ele e enxergamos nele a glória do Pai no Filho. E se ainda não é assim, que possamos clamar, e clamar, e clamar, até que Ele venha a nós com graça e misericórdia. Jesus diz: nenhum deles se perdeu. E no versículo no 15 ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, mais uma vez, fiz algumas digressões aqui. No versículo 11 ele diz: protege-os em teu nome, protege-os do mundo. E finalmente ele diz, no versículo 15, protege-os do maligno. O primeiro pedido de Jesus, irmãos, é, portanto, então, um pedido de proteção. Jesus está indo para o Pai, mas ele não quer deixar os seus discípulos desamparados, desprotegidos. Jesus sabe, irmãos, que o mundo é mau. O mundo não aceitou Cristo. E os discípulos, nós vimos isso, não são maiores do que o seu mestre. O escravo não é maior do que o seu senhor. Se odiaram ao mestre, odiarão os discípulos. Se perseguiram o mestre, perseguirão os discípulos. Jesus sabe muito bem disso. Mas ele não vai para o Pai antes de fazer esse precioso pedido. Pai, Pai Santo, protege-os, guarda-os, livra-os do maligno. Que pedido precioso, irmãos. Ou há alguém entre nós que acha que pode resistir pela própria força? Há alguém entre nós que pensa ser forte o suficiente para resistir a todas as artimanhas do inimigo? Perseverar até o fim? Não sabemos o que acontecerá conosco na esquina. Que mal poderá vir sobre nós? Mas Cristo conhece todas as coisas. Antes mesmo de Simão negá-lo, ele já estava intercedendo a favor dele. E é com essa intercessão que nós contamos, irmãos. É com essa proteção que nós contamos. Com esse intercessor que contempla a nossa vida desde os tempos eternos. E que garante a nossa perseverança até o fim. É disso que estamos falando aqui. Algumas pessoas duvidam dessa preciosa doutrina, a perseverança dos santos. Mas duvido, irmãos, porque perderam esse precioso detalhe. Não depende de nós. Não está nas minhas mãos. Não está na minha força. Não foi eu que me salvei, foi Ele que derramou o seu sangue na cruz. E Ele fez de forma perfeita. Foi Cristo que me salvou. E porque Ele fez isso e faz isso de forma perfeita, eu sei que estou seguro em suas mãos até o fim. Haja o que houver, estou seguro em suas mãos até o fim.
Nós estamos, irmãos, a igreja de Cristo. Nenhum dos que ele escolheu há de se perder. Não por causa de nós, mas porque ele é plenamente capaz. Glórias a Deus por isso. Jesus orou para que fôssemos guardados do mundo, guardados do maligno, e nenhum dos que foram separados por ele se perdeu. Mas, às vezes, a gente olha para as circunstâncias que estamos vivendo, difíceis, muitas das vezes, e a gente se pergunta, mas Deus, por que não nos tirar do mundo? Por que quando alguém se converte, imediatamente não é arrebatado para os céus? Por que viver aqui e passar por tudo isso? A pergunta é, como o povo de Cristo poderia testemunhar se fosse retirado do mundo? Como poderiam demonstrar o poder da graça divina? Como poderiam comprovar sua fé? Como poderiam comprovar sua coragem, a sua paciência? Como bons soldados, se não passassem pelas lutas, se não passassem pelas tribulações, se não fossem aperfeiçoados dessa forma, como poderiam provar que verdadeiramente são de Deus, eleitos de Deus? Porque é isso que Jesus diz, para que eles creiam. A igreja deve resistir para que o mundo olhe e creia. Nós vimos isso no capítulo 15. Jesus orando pelos discípulos, melhor, alertando os seus discípulos sobre o quanto o mundo os odeia, mas ele não faz isso para que os discípulos fujam, é um alerta. Mas logo em seguida ele apresenta a sua terceira admoestação, que é vão e testemunhem. Nós não fomos chamados para ficarmos escondidos, para escondermos a nossa fé dentro de nossas casas, em nossos castelos, em nossos abrigos. Fomos chamados para ouvir a palavra de Deus e crer, e em seguida ir e anunciar, ir e testemunhar. O Pai enviou o Filho com uma mensagem, o Filho transmitiu essa mensagem para nós. Agora é nossa responsabilidade levar essa mesma mensagem aos que ainda não ouviram. Por isso, ele não diz tire-os do mundo, ele diz protege-os, guarda-os. E ele faz isso, irmãos. Nos guarda com poderosa mão. Veja, é o segundo pedido de Jesus a partir do verso 17. O primeiro foi por proteção, o segundo é por santificação. Olha o que ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Acabamos de falar sobre isso. E aí ele diz: em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. A santificação, irmãos, é uma preocupação de Cristo. É um desejo de Cristo. Será que também não deve ser o nosso? Jesus ora por proteção, mas ora também por santidade. E nós vimos aqui no nosso congresso, é uma afirmação muito solene, quando a Escritura diz a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, se Jesus orou por isso, é porque isso é importante. É porque nós também devemos desejar e buscar essas mesmas coisas. Jesus ora por santidade. E vejam, ele diz, como que nós vamos alcançar isso? Ele diz, a tua palavra é a verdade. Jesus está deixando os discípulos, mas está deixando aqui o meio também para a santificação deles. Como é que nós somos santificados, irmãos? É quando nós somos moldados pela palavra de Deus, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12.
É pela palavra de Deus. Nós só temos duas opções, irmãos. Ou nós vamos sendo moldados ao mundo, assumindo a forma do mundo, ou pela palavra de Deus, que nos mostra o caráter de Deus, que nos mostra o que Deus aprova, que nos mostra o que é a verdade, que nos mostra princípios pelos quais devemos guiar a nossa vida, que nos mostra o caráter de Cristo, caráter que nós devemos imitar. É assim que dia após dia nós vamos crescendo e ficando mais e mais parecidos com Cristo. J.C. Ryle diz assim nas meditações no Evangelho de João: quanto mais nos aproximamos de Deus, enquanto vivemos neste mundo, mais preparados estaremos para viver nos céus quando morrermos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, enquanto vivemos neste mundo, mais preparados estaremos para vivermos nos céus. Uma vez ouvi o pastor John Piper falando sobre o reino dos céus. E ele disse algo que nunca mais eu esqueci. Algumas pessoas querem ir para o céu, mas não querem o Deus que está lá. Elas querem um céu de ruas de ouro, mas não querem o Deus santo que está lá, o Deus justo que está lá. Elas não amam as coisas dos reinos dos céus. Não amam o Deus que reina. Essas pessoas, irmãos, não estarão lá. Porque nada que existe lá é do agrado delas. Mas nós, pela graça de Deus, estaremos, irmãos. Porque houve uma mudança em nossos corações. Porque pela graça, Deus operou um milagre. Quebrou os nossos corações. Tirou o coração de pedra. Colocou um coração de carne. Nos fez uma nova criatura. Agora não odiamos a Deus. Agora não mais vivemos em rebelião contra Deus, mas o amamos. Agora demonstramos que amamos a Deus todas as vezes que negamos as nossas paixões. Todas as vezes que abrimos mão dos nossos impulsos. Todas as vezes que mortificamos a nossa carne. Demonstramos que verdadeiramente amamos a esse Deus. E queremos ser como Ele é. E Ele é santo. Que haja esse desejo em nossos corações, irmãos. Desejamos muitas coisas, mas desejamos ser como Ele é. Jesus ora por isso, Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o segundo pedido que nós devemos guardar em nossos corações e também desejar. Mas em terceiro lugar, ainda no versículo 20, um terceiro pedido, que é o pedido da unidade. Veja só o que ele diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creias que tu me enviaste. Jesus pediu por proteção, pediu por santidade, e agora ele faz um terceiro pedido, irmãos: unidade. Unidade. Jesus, em primeiro lugar, ele amplia o seu pedido, não mais falando apenas dos 11, mas inclui nós no pedido. Inclui os crentes de todos os tempos nesse pedido. E diz: rogo por eles. Tudo que foi pedido antes é também por nós, irmãos. E aí o texto continua dizendo: peço também por unidade, que eles sejam um como nós somos um. E isso, irmãos, é vital. Porque o texto vai dizer, Jesus vai dizer, que é para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidade.
para que eles olhem e vejam que Cristo verdadeiramente era enviado de Deus. Vocês percebem quanto é pesado isso? A nossa responsabilidade como igreja. O mundo espera olhar para a igreja e ver essa unidade. E enxergando essa unidade, enxergar Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Como é que o mundo vai saber que Cristo nos amou de forma tão intensa se falhamos em amarmos uns aos outros? Como é que vamos anunciar um Deus misericordioso se não temos misericórdia quando o nosso irmão é mais fraco do que nós? Como é que falaremos de graça se só queremos justiça? Justiça para o nosso irmão que é mais fraco. Vejam, estamos falando de um Deus. O texto já começa dizendo isso. Eu e tu somos um. O Pai está em mim. Há uma unidade na Trindade, irmãos. E essa unidade, ela não é um exemplo para nós. É mais do que isso. É a base para a nossa unidade. Porque o Pai e o Filho são um. Nós também devemos ser um. No mesmo propósito, das mesmas lutas, das mesmas posições, na mesma fé. Apesar de sermos diferentes, apesar das nossas individualidades. Um só Espírito, irmãos. Um só Espírito, um só Senhor. Um só batismo. É isso que nos une. É essa bandeira que devemos tremular. Nenhuma outra. Nenhuma outra. Mas a bandeira de Cristo. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Vejam que entre os discípulos haviam facções antes. Havia quem trabalhava para o Império Romano e havia quem fazia oposição ao Império Romano. Havia um cobrador de impostos que trabalhava a serviço do Império Romano. Mas havia alguém que pegava em espadas para lutar contra o Império Romano. E vejam que, por causa de Cristo, essa divisão cessou. Por causa da mensagem de Cristo, essa divisão deixou de existir. E as pessoas, irmãos, as testemunhas que viam isso, falaram, como podem esses dois andar juntos? Eles têm uma coisa em comum, é Cristo. E isso é o que os une. Nosso problema é que às vezes levantamos outras bandeiras, que não são essa, que não é Cristo. E é por isso que há divisão no meio de nós. No dia em que Cristo for suficiente, no dia que Ele for a nossa única mensagem, então isso acaba. Isso acaba, irmãos. E o mundo vai olhar e vai dizer, olha, o país está dividido, o mundo está dividido, mas a igreja está unida. E está unida porque Cristo é o Senhor da igreja. Essa é a nossa missão, irmãos. Lute pela unidade. Lute pela unidade. Isso começa não necessariamente nos temas mais polêmicos. Começa aqui, demonstrando amor, demonstrando cuidado, olhando para o mais fraco e querendo ajudá-lo, movendo o braço antes de mover a língua, como disse Spurgeon. É assim que a gente vai caminhando. Precisamos uns dos outros, somos um corpo. Cristo é o cabeça. Deixe que Ele governe. Deixe que Ele diga o que é certo. Deixe que Ele diga o que é justo. E nós iremos bem. Unidade. É isso que Jesus pede em terceiro lugar. Existe uma unidade entre o Pai e o Filho. Todas as coisas em todo o universo pertencem ao Pai e ao Filho. O que é do interesse de um é do interesse do outro. Os discípulos são de Cristo, mas também são do Pai.
Por isso Jesus entrega os discípulos e sabe que o Pai vai fazer tudo pelos discípulos, pois os discípulos são teus também. São meus. Eram teus antes e o Senhor os entregou a mim. Agora eu estou devolvendo ele a você. A ti, Pai, Pai Santo, Pai Justo. Há uma unidade e nós devemos almejar e lutar também por essa unidade. Thomas Brooks, ele fala assim: a discórdia e a divisão não condizem com cristão algum. Não causa espanto os lobos importunarem as ovelhas, mas uma ovelha afligir outra, isso é contrário à natureza e é abominável. Vamos cessar, irmãos, vamos cessar as más conversações. Vamos cessar o falar mal uns dos outros. Que haja palavras edificantes nos nossos lábios. Que hajam salmos nos nossos lábios. Que possam sair palavras construtivas dos nossos lábios. Que o nosso irmão possa se alegrar em olhar para um de vocês e encontrar apoio, força, motivação, exemplo a ser seguido. E isso começa dominando a nossa língua. A língua pode muitas coisas, pode incendiar uma floresta. Temos que guardar a nossa língua e estender a mão, ajudar, ter misericórdia como Cristo demonstra ter misericórdia por todos nós. Vejam como ele nos descreve. Será que somos perfeitos assim? Se ele nos tratasse da mesma forma, ninguém ficaria de pé, irmãos. Mas ele é misericordioso. E é isso que o mundo espera ver de nós. Se nós dizemos que fomos alvos do amor de Deus, devemos amar como Deus nos amou. Se nós dizemos que Deus nos perdoou por pecados imensuráveis, devemos amar o nosso irmão também. Perdoá-lo como fomos perdoados. Esse é o desejo de Cristo Jesus, pouco antes da crucificação. Reverendo Hernando Dias Lopes, ele resume essa parte da unidade, eu vou ler apenas os tópicos por causa do nosso tempo. A unidade da igreja é o desejo expresso de Jesus, o alvo da sua oração e expressa a vontade do Pai. Devemos lutar pela unidade da igreja por 4 razões. Primeiro, porque ela é o desejo expresso de Jesus. Em segundo lugar, por causa da nossa origem espiritual. Não há briga, não há dissensão entre o Pai, o Filho e o Espírito. Se nós temos a mesma origem, então devemos ser um só, assim como a Trindade é. Devemos lutar pela unidade por causa da nossa missão no mundo, por causa do nosso testemunho, como eu acabei de dizer. Mas também, irmãos, em 4º lugar, por causa do nosso destino eterno. Imagine, todos nós estaremos reunidos, vivendo juntos, o tempo todo, durante toda a eternidade. Viveremos em paz, amém? Devemos começar a viver assim hoje. Viver como santos, redimidos, perdoados, alegres, porque fomos alcançados apesar de não merecermos. Eu olho para o meu irmão pecador e sei, caramba, eu também sou, mas graças a Deus, porque eu fui resgatado e ele também. E nos alegrarmos nisso, e nos ajudarmos e nos fortalecermos, sabendo que estamos caminhando numa mesma direção. Não somos daqui, somos peregrinos, não chegamos em casa. Mas quão bom será se todos chegarmos juntos, unidos, em Cristo Jesus. Eu quero chegar lá e encontrar todos vocês, cada um de vocês, do jeito que vocês ainda são. Não. Vocês são imperfeitos ainda, mas serão aperfeiçoados. Até lá, irmãos, eu quero que você conte com a minha ajuda. E eu quero contar com a sua. Pois precisamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é.
possamos olhar ao lado e encontrar um irmão, um amigo, um combatente que está disposto a nos ajudar na nossa fraqueza. Amém? Quarto pedido, irmãos, a partir do verso 24, diz assim: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e neles eu esteja. Irmãos, que palavra maravilhosa! Quanto conforto, quanto refrigério! Cristo não está preocupado apenas com essas circunstâncias que estamos vivendo, com as tribulações que estamos passando hoje, mas Ele espera que estejamos com Ele na eternidade. Esse é o alvo, não perca isso de vista, a eternidade. E Ele está preocupado com que você chegue até lá. Ele diz: Pai, eu quero que eles estejam onde eu estou, para que vejam a minha glória, a glória daquele que, irmãos, que se fez carne e habitou entre nós, que é justo, perfeito, que se entregou em nosso lugar, a glória do Cordeiro, que foi morto, mas que vive e reina de eternidade em eternidade. Podemos descansar, irmãos, nesse pedido, nesse pensamento de Cristo. Após a morte, estaremos com Cristo. Amém? Eu quero concluir fazendo algumas aplicações. Em primeiro lugar, olhando para esse texto, irmãos, a gente precisa aprender uma coisa. A gente precisa desejar as mesmas coisas que Cristo desejou. Olhe por um momento e pense pelas coisas que você tem orado nos últimos dias. Será que os nossos pedidos estão de acordo? Será que quando a gente se ajoelha para orar, a gente pensa nas mesmas coisas, nos mesmos interesses que Cristo demonstra ter? Será que pensamos na unidade da igreja quando oramos? Será que pensamos na nossa santidade quando oramos? Será que pensamos nas pessoas que estão sendo perseguidas por causa do Evangelho de Cristo? É com isso que ele estava preocupado. É por isso que ele estava orando. E veja, Jesus estava indo para a cruz, mas estava orando por nós. Devemos, da mesma forma, irmãos, olhar para a necessidade da igreja. Orar por proteção. Senhor, guarda os meus irmãos. Protege-os, livra-os do maligno. Livra-os das perseguições. Não deixes que eles venham sucumbir, mas que eles perseverem até o fim. Devemos orar por coisas como essa, irmãos. Devemos orar também pela nossa santificação. Em todo momento somos pressionados a ceder. Em todo momento somos pressionados a sermos moldados ao que o mundo é. Mas Jesus ora por isso, santificação. Deve ser o nosso desejo. Deve ser a nossa meta, olhar para Ele e falar: eu preciso ser como Ele é, justo como Ele é, pacífico como Ele é, manso como Ele é, misericordioso como Ele é, amoroso como Ele é. Temos muitos passos ainda a galgar, irmãos. A escada é muito alta, o monte é muito alto, mas precisamos escalar pela graça, pela fé, confiando que Ele é o nosso guia. Temos a palavra, irmãos. Temos a palavra. Precisamos nos moldar a ela. E no final estaremos cada vez mais parecidos com Cristo. Mas você precisa começar a fazer esse primeiro gesto. Orar por isso.
acordar de manhã e dizer: Pai, me ajuda hoje a ser melhor. Me ajuda a ser mais santo. Me ajuda hoje a ser mais parecido com Cristo. Deve ser a nossa meta diária, irmãos. Almejar as mesmas coisas que Cristo almejou. Hernandes Dias Lopes diz assim: não fomos nós que encontramos Deus, foi Ele que nos encontrou. Não fomos nós que inicialmente amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que chegamos a Cristo, foi o Pai que nos levou até Ele. A segurança da nossa salvação não está fundamentada no nosso caráter, mas no caráter de Deus e na obra perfeita de Cristo. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos salva, nos conduz e nos leva para o céu. Jesus deixou claro que aqueles que o Pai lhe dá, esses é que vêm a Ele, e aqueles que vêm a Ele, de maneira alguma, Ele lançará fora. Essa é a nossa segunda aplicação, irmãos. E eu encerro com ela. Podemos confiar em Cristo. Ele é um mediador perfeito. Ele é o sumo sacerdote que fez o sacrifício de uma vez por todas. Não fomos escolhidos por causa dos nossos méritos, mas por causa dele. Então não se desespere, porque ainda não estamos lá, não somos perfeitos. Não olhe para as suas obras, para as suas fraquezas apenas. Olhe para elas e queira superá-las. Mas, acima de tudo, olhe para Cristo e diga: obrigado por Cristo Jesus. Obrigado por Cristo Jesus, Pai. Porque Ele fez por mim o que eu não podia fazer. Foi perfeito de um jeito que eu não poderia ser. E agora, a única coisa que eu faço é confiar nesse poder que há no sangue de Cristo Jesus, que me justifica de todo pecado. Então podemos entrar, irmãos, e podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Porque entramos, porque Cristo nos apresenta a Deus e nos apresenta perfeitos para a sua glória. Amém? Você possa guardar essa palavra em seu coração. Almejar as mesmas coisas que Cristo almejou. E confiar nesse intercessor que conhece cada uma das nossas fraquezas, cada uma de nossas necessidades, mas que nos apresenta Deus perfeitos como Ele é. Graças a Deus por isso. Pai nosso, queremos te agradecer, Senhor, porque quando olhamos para nós mesmos, tudo que vemos é fraqueza. Mas olhando para Ti, Senhor, nos gloriamos, porque Cristo Jesus, ó Deus, se fez carne, habitou entre nós, porque Ele se entregou na cruz por nós, e ali, ó Deus, momentos antes da crucificação, Ele demonstrou o seu amor, como está escrito, Ele amou os seus e amou até o fim. E obrigado, Deus, porque nós fazemos parte deles, daqueles que são alvo do seu amor eterno, daqueles que são alvo da sua misericórdia, da sua graça. Por isso estamos alegres, Senhor. Nos alegramos em Ti, na preciosa salvação que nós alcançamos. Porque o Senhor não olhou para nós, como muitas das vezes os homens olham, mas com amor o Senhor nos olhou, com graça o Senhor nos olhou. E, ó Deus, obrigado por isso. A Tua igreja te louva e bendiz o Seu nome, porque o Senhor desde já trabalha em nós, o Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor trabalha em nossas vidas de forma que naquele grande dia seremos apresentados mais uma vez como homens e mulheres perfeitas, uma igreja imaculada, sem mancha, Seu Deus. Graças a Ti, ó Deus.
Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não apenas intercedeu por nós, mas continua intercedendo o tempo todo ao nosso favor. Obrigada por ser um auxiliador tão fiel, tão poderoso. Descansamos, ó Deus, sabendo que nenhum dos seus há de se perder, porque a nossa salvação está nas mãos de um Deus todo-poderoso, misericordioso e que nos ajuda, que acalma as nossas tempestades e que nos fortalece quando somos fracos. Obrigado, Deus, mais uma vez. E trabalhe em nós, ó Deus, trabalhe na sua igreja, para que possamos caminhar os nossos dias buscando coisas excelentes, orando por coisas excelentes, almejando coisas altas, altíssimas, ó Deus. Que os nossos olhos não estejam voltados para as coisas deste mundo, mas olhando para o alto, possamos todos nós prosseguir firmes até chegar em casa, Deus. Trabalha em nós, fortalece a tua igreja. Não deixa, ó Deus, que nenhum dos teus se perca. Guarda-nos em tuas poderosas mãos. Santifica-nos. Promove em nós essa maravilhosa unidade que há na Trindade. Que sejamos um, como o Senhor é. Assim oramos em nome de Jesus. Amém?